Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar da dependência emocional causada pela utilização das redes sociais. Por aqui falaremos do uso exagerado das plataformas digitais e de como esse comportamento afeta a rotina de todos nós. Para falar sobre esse assunto, recebemos de forma virtual a jornalista e professora da Universidade Federal de Pelotas, Tayane Volkan, que também é coordenadora do Midiars, um laboratório de análise e pesquisa das redes sociais. Também participa da nossa edição o psicólogo e psicoterapeuta Daniel Dal Corso, que também é professor de terapias comportamentais. Eu começo saudando a presença dos nossos convidados e, de imediato, eu peço para a Tayane tentar nos explicar quais as causas desse atual padrão de comportamento no mundo virtual. Olá, Tayane, seja bem-vinda ao programa. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um tema muito interessante para nós do Midiars, né? Bom, nós temos alguns padrões que nós observamos hoje de consumo de redes e também de dieta informativa, que é uma expressão que nós gostamos bastante de utilizar no Midiars, né? Que é o que as pessoas consomem de informação e de conteúdo nessas redes, que estão ligadas a alguns fatores, tanto psicológicos quanto sociais, né? Um fator, claro, que os psicológicos o nosso colega tem mais condições até de caracterizar, mas um fator social extremamente relevante e que nós temos fortes indícios com os nossos estudos é a questão de fortalecer a opinião. Nas redes sociais, nós encontramos um contexto em que, para todos os gostos e todas as opiniões, praticamente, nós encontramos reforço e grupos. Nós encontramos grupos com as mais diversas opiniões, com as mais diversas linhas de pensamento. Então, é praticamente impossível que alguém não encontre outra pessoa que pense de maneira semelhante. Esse encontrar um grupo, embora tenha elementos positivos, né, como o de sentimento de pertencimento, ele acaba por, em determinados contextos, especialmente num contexto onde nós conseguimos nos isolar e procurar cada vez mais esse reforço e esse grupo, nós acabamos nos radicalizando e acabamos entrando num contexto que nós costumamos chamar de bolha informativa. Né? Ou seja, nós nos isolamos e entramos em grupos e realidades cada vez mais próximas com aquelas coisas e com aqueles valores que nós acreditamos. Então, há uma tendência de querer cada vez mais estar nesses ambientes e consumir essas informações, esses conteúdos, e ficar em contato com essas pessoas que pensam de maneira semelhante. Isso é muito perigoso porque apresenta uma tendência de radicalização, né? As pessoas, elas pensam algo e elas encontram um ambiente confortável, onde outras pessoas pensam de maneira muito semelhante, e há uma tendência de cada vez pensar de maneira mais radical e mais extrema dessa forma, né? Seja, por exemplo, politicamente, em relação à saúde, ou até em fatores mais simples, como, por exemplo, jovens e cultura, grupos de cultura pop, por exemplo, né? Aquilo vira a realidade, aquilo vira o mundo desses sujeitos, né? Que podem ser jovens, adultos, idosos, e essas pessoas tendem a ficar cada vez mais isoladas, porque esse contexto, esse ambiente, ele é confortável, ele reforça o que eu penso, ele faz eu sentir eu me sentir certo, ele aumenta a minha autoestima. Isso, por mais que tenha fatores positivos, né, que é esse sentimento de conforto, ele também tem esse risco de isolamento, de dependência e de radicalização, que é muito perigoso, né? Então, eu acredito que esse ambiente extremamente multifacetado e repleto de micro bolhas e microcosmos de esfera pública, esferículas públicas, né, que a gente costuma chamar também, e que atende todas as linhas, ele é muito positivo em alguns aspectos, mas ele também é muito perigoso em outros.
Agora, Daniel, a pandemia praticamente obrigou que todos nós usássemos ainda mais as ferramentas digitais, as plataformas virtuais, seja para o trabalho ou para um simples passatempo, ainda mais em meio às incertezas de combate ao novo coronavírus. Você diria que esses novos hábitos contribuíram para agravar essa dependência emocional das redes sociais? Olá, Daniel, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar por aqui, né, entre vocês. E com certeza, eu diria que junto com toda essa experiência que a gente teve como humanidade agora nessa época de pandemia, essa mudança drástica de ritmo de trabalho e até de atividades principais que a gente faz no nosso dia a dia tiveram um belo empurrão para ser cada vez mais virtuais. E somado a isso, a gente também tem algumas dificuldades na hora de estabelecer quais que são as regras no ritmo de trabalho, no ambiente de trabalho. E somado com o que a colega falou também, a gente vê como com o uso de redes sociais, por exemplo, a gente pode ter umas câmaras de eco, né? A gente pode ter uma certa filtragem da experiência que a gente tem. No trabalho, a gente acaba tendo uma experiência de isolamento se não há um cuidado para que qualquer socialização aconteça. Então, no contexto de home office, de trabalho online mesmo, acaba que aquele efeito de vizinhança, de simplesmente estar por perto de outras pessoas, com quem conversar para aliviar um pouco o estresse do dia, some se a gente não cuidar disso. Não existe mais uma estrutura natural que é simplesmente estar perto de pessoas. Agora é necessário ter um esforço consciente e disciplinado para entrar em contato com os outros, o que por si só pode ser algo já ansiogênico para as pessoas e por isso reforçar que a gente não entre tanto em contato quanto costumava. E não existe a gente não fazer coisas. Então, conforme a gente diminui esse tipo de atividade, isso é substituído por outras coisas. Dentre elas, um consumo meio automático de redes sociais, talvez um consumo de conteúdo online, como vídeos, como infográficos e outros tipos de conteúdo que tenha. E essas coisas por si só têm as suas particularidades, né? Então, se por um lado dá para trazer muitos benefícios de se informar mais, de ter basicamente qualquer tipo de informação a um clique de distância, também tem o seu lado negativo e as suas limitações que traz pra gente. Então, né, acho que em sumo, certamente a gente teve um empurrão grande em direção a uma vida mais digital, só que a gente não veio junto com um manual de instruções de como é a forma mais saudável de utilizar esse tempo virtual extra que a gente tem agora. E Tayane, ainda falando dessa rotina virtual, quais consequências podem ter esse tipo de comportamento na vida social, sejam prejuízos no trabalho ou em outras áreas da vida de quem passa muito tempo literalmente imerso nas redes sociais? Um dos principais elementos que nós observamos já há algum tempo é o isolamento, né? A pessoa encontra, como eu estava falando, esse ambiente de conforto nas redes e ela há uma tendência de se isolar, muitas vezes, de outras pessoas, até porque quanto mais esse consumo se intensifica, mais dificuldade as pessoas têm de conviver com pessoas que pensam diferente. Então começa a haver uma desconexão com a realidade, porque no mundo real a gente não está selecionando grupos e bolinhas ali para conviver. A gente convive com pessoas que são algumas mais parecidas, outras diferentes de nós, inclusive na família, amigos, e nós convivemos com... É normal se conviver com o contraditório, com um pensamento diferente. E quando as pessoas se isolam muito e se acostumam muito a esse ambiente, e isso a pandemia foi muito importante no sentido de agravar, porque nós nos isolamos muito. Nós ficamos muito no virtual por necessidade durante bastante tempo, né, em função da pandemia, e isso acabou com que nós nos isolássemos já bastante nesse contato que é mediado, né, que é o contato através das redes. Então agora, conforme nós vamos, com a vacinação avançando, voltando a conviver, existe todo um processo, porque há uma dificuldade já que surge só desse período, né? E pessoas que são mais viciadas, que estão mais presas nessa realidade mediada, há uma tendência de ter mais dificuldade, porque
nós criamos e nós projetamos uma realidade de concordância e de reforço das nossas ideias e de direcionamento, e não só dos nossos contatos, mas também das coisas que a gente vê e recebe, né? Porque as plataformas de rede social, elas têm mecanismos para nos agradar, para nos manter ali naquele ambiente. Então há uma tendência de que nós vamos ver coisas e receber conteúdos que nos agradam e que reforçam também coisas que nós gostamos. Se nós gostamos de séries, de filmes, há uma tendência de recebermos mais informações relacionadas a esse universo. Se nós temos uma determinada posição política, religiosa, filosófica, há uma tendência de recebermos mais conteúdos relacionados aos nossos gostos, né? Então, conforme nós voltamos a conviver em sociedade um pouco mais fora dessa bolha, que nós nos fechamos muito durante a pandemia, existe um choque. Então, há uma tendência a ficar difícil, a ter um momento de dificuldade nesse retorno, né? E, claro, a pandemia foi um contexto específico, mas é muito importante cuidar, especialmente com os mais jovens e também com os mais idosos, para não se isolar muito e não criar muito essa barreira de convívio com outras pessoas, de convívio com outras ideias, com pensamentos diferentes. E, além disso, né, ao mesmo tempo em que é muito agradável, em certo aspecto, receber coisas com as quais nós concordamos e com as quais reforçam o nosso pensamento, a nossa linha de pensamento, muitas vezes essas coisas elas também são perigosas, né? Porque nós temos, por exemplo, especialmente nesse momento de circulação bastante intensa de desinformação, nós temos conteúdos desinformativos que eles não só são desinformativos, como eles têm uma linha mais pesada, mais violenta, é um discurso muitas vezes de ódio, e isso começa a criar um ambiente também que ele é perigoso, porque a pessoa ela fica muito imersa em uma bolha onde ela recebe um excesso de informação e muitas vezes informações muito pesadas, e isso também contribui negativamente para a saúde mental, né, e para a vida do sujeito mesmo. Então, são elementos muito perigosos e a gente sempre recomenda, nós fizemos um relatório esse ano, inclusive, sobre desinformação e Covid-19 no Brasil, e uma das nossas recomendações é diversificar a dieta informativa, né? Se preocupar em ter um consumo equilibrado, não consumir só coisas que nos agradem, também ter contato com coisas diferentes para não entrar numa bolha, para não entrar numa câmara de eco e não entrar nesse processo de isolamento que pode ser bastante perigoso. Agora, Daniel, ainda falando sobre essa bolha involuntária que acaba sendo criada no mundo virtual, como a Tayane citou, eu remeto também ao seu anterior raciocínio, onde você falou que é preciso uma ação consciente para forçar um convívio em sociedade. Então, quais atitudes podemos tomar para conseguirmos tomar essas ações de forma voluntária e que elas façam parte da nossa rotina no mundo mais real e menos virtual? Eu diria que isso vem do desejo que provavelmente todo mundo tem em comum, que é, inicialmente a gente pensa, poxa, como eu gostaria que as pessoas vissem mais o mundo da forma como eu vejo. E falando de uma forma bem ateórica e até ao máximo possível, a partidária e tudo, a gente faz isso porque a gente pressupõe como a nossa visão é baseada que a gente quer, no final das contas, o bem maior para o maior número de pessoas. A grosso modo. Uma vez que a gente tem isso, um segundo passo necessário na busca de qualquer pessoa que tenta melhorar sua capacidade de melhorar o mundo ao seu redor envolve desenvolver uma capacidade de escuta melhor. Enquanto a colega estava falando, eu estava até pensando numa frase que eu não vou saber citar à risca, de Aristóteles lá, que ele falou uns milhares de anos atrás, que era na marca de como a marca de uma grande pessoa é ser capaz de ter duas ideias contraditórias na cabeça ao mesmo tempo. Uma vez que a gente trabalha em direção a esse caminho, a gente vai ver como todas as habilidades para ter um diálogo melhor com as pessoas, que é uma condição necessária para a gente convencer outras pessoas das nossas ideias, é a gente ser capaz de segurar a ideia das outras pessoas também. Fazer perguntas com uma curiosidade genuína a respeito delas, e explorar de uma maneira bem empática, tentando entender qual que é o ponto de vista do outro. Então é um tanto como, inevitavelmente, para a gente conseguir convencer a pessoa da nossa própria opinião, a gente precisa estar aberto a receber a opinião dela e compreender ela na sua totalidade.
Uma consequência natural disso é que às vezes a gente também vai mudar a nossa própria opinião e às vezes chegar em algo um pouco mais meio termo no meio disso. Na internet isso é extra complicado, porque todo o conteúdo da internet ele é feito para ser, talvez não todo e talvez não sempre, mas ele é empurrado para ser mais polêmico, ele é empurrado para ser mais extremo, ele é feito para ser mais nichado, para atrair um certo público, dentro desse esquema total de câmaras de eco que a gente está falando. Só que somado a isso, também tem toda essa briga pela atenção das pessoas, por converter a ideia das pessoas através de, não um diálogo, mas muito mais uma exposição de conteúdo. Então, às vezes, talvez um meme da internet te convence que algum argumento não é tão bom ou que faz mais sentido do que outro. E isso não é um argumento lógico, é simplesmente tu sendo levado pelos sentimentos e risos e imagens que a internet está colocando na tua frente. Então, no todo, para a gente começar com qualquer tipo de mudança que mude essa estrutura da internet, é sempre no nível do indivíduo, com cada indivíduo querendo compreender melhor o mundo, seja com a ideia de mudá-lo, ou seja com a ideia de fato, melhorar a sua percepção das coisas. Uma prática muito comum que a gente pode recomendar para quem não tem tantas condições de voltar para um diálogo, né, que a gente fazia antigamente, antes da pandemia, seria de voluntariamente desafiar um pouco o algoritmo. Porque conforme a gente faz pesquisas em um certo tipo de assunto, o algoritmo da internet ele te manda mais próximo do que ele entende que tu gosta. Então, se desafiar a usar termos diferentes nas pesquisas e nos materiais que tu consome, já pode ajudar. No caso de aquecimento global, por exemplo. Se normalmente a gente tende a fazer uma pesquisa já nas linhas de por que o aquecimento global é verdadeiro, ou não, evidências a favor ou contra aquecimento global. Então é uma pergunta que já vem carregada com o nosso pressuposto, que às vezes a gente pode querer que seja desafiado ou não. E aí, nesse nosso exercício, seria realmente pesquisar meio que o oposto disso, ver o que a internet nos traz, dar uma segurada na ideia de que talvez seja completamente besteira, seja lá o que a gente for encontrar, e tá aberto para escutar 100% o que tá vindo, e fazer o mesmo processo de filtragem ali. A gente também vai pegar o que a gente considera valioso ou não, mas quem sabe só depois da gente dar o benefício da dúvida. É um esforço? Com certeza. É um esforço talvez impossível da gente fazer para todos os assuntos do mundo, porque na internet a gente está meio que consumindo tudo o tempo todo e qualquer coisa, a qualquer hora. Então, requer ainda por cima um filtro de quais que são os assuntos que valem a pena que a gente use o nosso senso. E Tayane, ainda seguindo nessa linha de raciocínio do Daniel, que citou os algoritmos da internet, né, que nos induzem e nos levam a vários caminhos que eles pressupõem que sejam os melhores para as nossas pesquisas e para o nosso conhecimento, eu quero fazer uma pergunta em cima disso, que nos últimos anos se criou um conceito de que na internet ou você está ganhando dinheiro ou você é parte da mercadoria, você é praticamente um produto. Em cima disso, você acredita que as pessoas estão sendo induzidas a permanecer ainda mais tempo nas redes sociais também? Com certeza. Inclusive, essa questão do algoritmo tentar nos agradar e tentar sempre nos oferecer o que nós possivelmente estamos buscando faz parte de criar esse contexto muito mais agradável de permanência, né? Porque o contexto, as plataformas de rede tentam criar esse contexto agradável para que nós permaneçamos cada vez mais tempo conectados, né? E utilizando. Assim como as recomendações de amigos e de pessoas para seguir e se conectar, que pensam de uma maneira semelhante, ou que seguem as mesmas páginas, os mesmos perfis que nós, que têm os mesmos amigos. Tudo isso são estratégias, né, que se usam com os algoritmos para que as pessoas se sintam confortáveis e que aquele ambiente seja cada vez mais agradável. E isso torna mais viciante também. E, ao mesmo tempo, quanto mais tempo nós ficamos conectados, quanto mais buscas nós fazemos e quanto mais informações nós consumimos dentro dessas plataformas de rede, maior é o poder dessas ferramentas, né, sobre as nossas informações. Melhora o nosso perfil que elas conseguem traçar e também vender. Porque, por exemplo,
nós como pesquisadores, é extremamente difícil para nós fazermos coleta de dados, né? Nós temos algumas ferramentas que nos ajudam, nós fazemos muitas coletas manuais, mas é bastante complicado, nós temos que ter um esforço muito significativo e ainda assim é muito difícil, porque as ferramentas, elas bloqueiam bastante esse acesso para nós. Mas para empresas, por exemplo, que querem comprar os dados dos usuários, é muito simples, é muito fácil descobrir quem são as pessoas que gostam de uma determinada cor, de um time de futebol, de um filme, de um estilo musical. É muito fácil, porque nós ficamos muito tempo e as nossas mediações passam muito pelas redes, e isso tudo são informações, né? Por isso que nós somos o produto. Nós não precisamos pagar para as ferramentas, porque nós já estamos pagando muito com todas essas informações que nós concedemos sobre nós, e é por isso que nós pensamos em comprar alguma coisa e imediatamente nós já temos um anúncio ali. Nós olhamos qualquer coisa relacionada na internet e abrimos uma plataforma, já vai ter algum anúncio direcionado para ali, porque essas plataformas, elas nos conhecem, elas têm um grau elevadíssimo de informações sobre os sujeitos para traçar perfis de consumo. E, infelizmente, né, em alguns casos, como nós tivemos, por exemplo, na Inglaterra, no escândalo da Cambridge Analytica, não só de consumo de produtos, mas também de consumo político, né? O que as pessoas queriam, o que elas pensavam, isso permitiu direcionar, por exemplo, outros tipos de anúncio. Então, sim, é bem complicado e existe uma diferença. Quem quer comprar informações nas redes e quem está pesquisando, né? Para um lado tem barreiras, para o outro a única barreira realmente é financeira. Então, sim, tem valor. O nosso tempo online, ele tem valor, e é interessante que nós permaneçamos o máximo de tempo possível para as plataformas. Agora, Daniel, focando na sua formação e tendo por base o seu conhecimento profissional também, a sua atuação, essa dependência emocional das redes sociais, ela tem alguma relação com a dificuldade de se relacionar ou com uma possível baixa autoestima? Olha, eu diria que tem uma correlação bem forte. Na psico a gente não consegue muito fazer relações de causa e efeito nas coisas, porque o ser humano é uma criatura tão complexa, mas a gente encontra várias correlações, então onde geralmente existe um elemento, existe outro. A questão é, todo mundo a princípio tem a capacidade de desenvolver um vício em internet, em celular, em videogame, em tecnologias. É uma questão um tanto de para que lado que essa pessoa vai ser empurrada. Então, da mesma forma como qualquer pessoa pode desenvolver uma dependência química de alguma substância, como álcool ou cigarro, também a gente pode ter um desequilíbrio comportamental e neuroquímico de como que a gente consome essas coisas. A tua pergunta já trouxe um ponto muito bem colocado, que é um vício isolado por si só também não é um problema em si, mas muitas vezes ele é uma consequência de outros problemas. Então, naturalmente, eu posso acabar utilizando mais de redes sociais ou de simplesmente uso de internet. Se eu tenho uma fobia social, se eu não gosto tanto de sair de casa, se para mim é muito ansiogênico, eu entro em pânico só com a ideia de conhecer pessoas novas. Então, naturalmente, eu vou acabar procurando por formas de lidar com essa ansiedade, e dentre elas, o celular é muito bem feito para direcionar essa nossa agitação para algum lugar. E nesse sentido, a gente tem tanto uma certa falha natural do processo de ser humano, que é a gente busca sempre diminuir o nosso sofrimento da maneira mais rápida possível, quanto o nosso celular ele é muito bem desenhado para atender essa necessidade, porque ele busca de vários e vários ângulos diferentes te trazer alguma novidade, algum tipo de prazer instantâneo, nem que seja com um vídeo de gatinho. Ele busca te deixar inteirado de eventos, nem que sejam extremamente filtrados pro que tu já gosta ou dos assuntos que são do teu interesse. E por isso acaba sendo um match muito bem feito. Tem muitas pessoas por aí no mundo trabalhando para deixar o celular cada vez mais viciante. E a gente não necessariamente está trabalhando cada vez mais na mesma medida para a gente dominar o celular ao invés dele dominar a gente. Então, em sumo, pode ser tanto por problemas meus, pode ser por problemas do meu ambiente que me empurram na direção de não ter nada melhor a não ser usar o celular,
Pode ser uma falta de conhecimento minha, que não me ensina o que eu faço para domar essa peça de tecnologia nas minhas mãos. E também pode ser porque simplesmente a tecnologia está avançando tão rápido que a gente não está conseguindo estar inteirado do processo de o que ela está fazendo para competir pela nossa atenção. E Daniel, essas pessoas que consomem de forma exagerada as redes sociais, elas podem estar mais sujeitas a desenvolver uma maior irritabilidade ou a aumentar a ansiedade? Eu diria que é um risco com, né, como eu disse, uma correlação bem alta. Por que isso? Tecnologia em si, ela é feita para ser mais responsiva. Então, usando um pouquinho de termos técnicos, né, o ser humano ele funciona com alguns neurotransmissores que dizem pra gente se a gente está com ânsia de querer alguma coisa, se tá tudo bem, se não tá tudo bem. E vamos lá, eu não sou talvez a pessoa mais capacitada para falar da fisiologia mesmo, da neurologia de como funciona isso tudo, mas a grosso modo, a gente tem neurotransmissores que dizem pra gente: olha só, meu, a gente tá entediado, a gente tem que preencher o tédio com alguma coisa, o que a gente vai fazer? A resposta mais rápida, que é simplesmente puxar o celular do bolso, ela acaba sendo muito fácil de se fazer. Então ela compete muito rápido com outras opções, como aprender a tocar um instrumento, ou a meditar, ou a cozinhar alguma coisa. Por ela ser uma resposta tão rápida, ela nos acostuma a ter um alívio rápido de ansiedades e incertezas. E isso pode acabar ficando ainda mais sério conforme isso se fortalece. O nosso cérebro foi feito para repetir estratégias que dão certo. Então, se eu rapidamente consigo, daqui a pouco, reagir de uma certa forma conversando com alguns amigos e os amigos aprovam o que eu disse com sorrisos e frases de sim, isso é muito verdade, meu cérebro aprende isso e diz: caramba, vamos fazer mais disso. No entanto, com o celular, se eu tô talvez ansioso porque eu preciso entregar um doutorado inteiro e isso envolve muitos projetos e vários pequenos obstáculos no caminho para ser envolvidos, uma revisão de literatura, entrevistas com pessoas, escrever de uma forma que o meu orientador goste, são vários problemas grandes e complexos aí. E o celular ele te oferece uma resposta rápida que é: deixa eu olhar no Instagram aqui e ver o que está acontecendo. Isso vai aliviar a minha ansiedade, porque está me distraindo de todos esses problemas. Tem um problema inerente nisso, que é: isso não resolve a minha questão de doutorado, mas isso ensina para o meu cérebro que a minha ansiedade vai passar mais rápido se eu deixar esse assunto de lado e eu consumir conteúdo. De novo, isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais eu faço isso, mais eu procrastino os meus problemas e mais eu acabo consumindo conteúdo. Então, no final das contas, é assim que alguém consegue empurrar tantos problemas para mais tarde, que essa pessoa acaba simplesmente não tendo horas no dia para resolver. É assim que talvez alguém que tem uma simples timidez de conversar com as pessoas, por procrastinar tanto e ensinar tantas vezes para o cérebro que o melhor é não entrar em contato com as pessoas, ela desenvolve uma fobia social e assim por diante. Então aqui a gente tem um mecanismo que pode levar a problemas mais sérios. Então, de novo, o celular é uma criatura com vida própria e se a gente deixar, ele pode acabar fazendo o que quiser. Perfeito, muito bem colocado pelo Daniel aí a questão da ansiedade e da resolução instantânea dos nossos problemas, né? Então, Tayane, ainda seguindo nessa linha, quais os comportamentos podemos identificar de uma pessoa que é viciada em redes sociais? Como saber se nós mesmos já estamos dependentes do mundo virtual e das plataformas digitais? É possível identificar isso num passo a passo, em pequenos comportamentos durante o dia? Acho que está muda. Desculpa. Sim, tem alguns sinais que nós podemos perceber, né, cotidianamente, que é importante até nós mesmos nos policiarmos, porque é muito fácil, como o Daniel estava comentando, é muito fácil
as plataformas e o contexto da internet mesmo, ele é todo moldado para ter uma instantaneidade, então é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Por exemplo, eu não estou assistindo o jogo do meu time, mas eu recebo informações, eu recebo pushes ali o tempo inteiro me informando o que está acontecendo. Então nós entramos num ritmo de atualização e de recebimento de informação que ele é muito acelerado. Percebam que se vocês vão em algum lugar e não tem sinal de celular, é estranho, porque o nosso celular ele não nos manda nada por meia hora, uma hora, e nos gera um estranhamento, né? Então é importante a gente tomar alguns cuidados. É claro, é normal verificar diariamente, né, as nossas redes sociais, todos nós costumamos fazer, quem tem redes sociais costuma fazê-lo, mas se não for uma necessidade de trabalho, se não for algo que tu está fazendo, por exemplo, como pesquisador ou como profissional especificamente, cuidado com o celular invadindo o teu expediente de trabalho, cuidado com tu não conseguir iniciar e terminar uma atividade, por exemplo, fazer o almoço, fazer a janta, caminhar com teus cães, fazer um exercício físico e não conseguir fazer essas coisas sem verificar o teu celular. Isso é muito perigoso, né? Da mesma forma, cuidar com o quanto isso está te afetando. Quanto tu consegue ter uma conversa que esteja desconectada com tudo que tu recebe o tempo inteiro ali, especialmente se tu tem uma dieta informativa, ou seja, tu só consome informações de maneira mais restritiva, através de aplicativos de mensagem ou através de grupos de rede social, é muito perigoso. Tenta ver se tu consegue ter uma vida para além do celular, tenta conversar sobre outras coisas, tenta soltar o celular quando tu vai sentar para conversar com outra pessoa. Então são alguns cuidados. Se tu não conseguir fazer esse tipo de atividade, tu não consegue fazer uma comida, tu não consegue fazer um exercício sem consultar o celular, tu não consegue dormir à noite sem ficar meia hora, uma hora, até pegar no sono usando o celular, é um sinal de alerta. Quer dizer que tu precisa daquilo como uma muleta. Tu não consegue, por exemplo, ir num supermercado ou em algum lugar que não tenha sinal, meia hora já é insuportável. Isso é um sinal muito sério de alerta de que tu estás te viciando e que tu tens que pelo menos começar a tentar te afastar um pouquinho, deixar o celular mais no canto, tentar buscar outras, ouvir uma música, ler um jornal, ler um livro, assistir um filme e tentar te desconectar um pouco, porque é uma tendência como a própria estrutura das plataformas de rede da internet, elas têm essa concepção voltada para estar sempre nos entregando. A timeline do Twitter, por exemplo, é excelente. Cada vez que tu scrolla, cada vez que tu faz assim com o teu dedo, tem algo novo ali acontecendo. Então tu pode ficar 24 horas scrollando, puxando a tela, e tu vai receber coisa nova o tempo inteiro. Isso é um comportamento que induz ao vício e também a essa ansiedade, né? Porque na vida as coisas não ficam o tempo inteiro, as coisas têm um tempo, têm um processo e é muito desconectado com a nossa realidade e inclusive com o ritmo de vida que nós temos, né? Porque daqui a pouco nós entramos nesse ritmo e começamos a ter dor de cabeça, cansaço extremo e começamos a sentir pistas desse vício através de outros sintomas, como exaustão, como dores, dor no pescoço. Eu faço pilates, por exemplo, é muito comum ter pessoas que usam muito celular e elas têm muita dor nessa região de pescoço, de cervical aqui, porque a posição, ficam tantas horas numa posição ruim para usar o celular, que isso começa a afetar a sua saúde física. Então, cuidar para esses pequenos sinais, né? Pode parecer pouco, mas a gente não olha, não presta atenção muitas vezes nessas coisas e só percebe quando já está num grau um pouco mais elevado. Isso já ajuda bastante, se a gente tomar alguns cuidados no dia a dia, já evita bastante muitos desses problemas. Perfeito. Daniel, a Tayane acaba de relatar alguns sinais, alguns malefícios que o nosso corpo fisicamente pode dar de indícios que a gente está levando uma vida muito imersa no mundo virtual. Eu lhe pergunto, a longo prazo, os danos que o nosso organismo, no geral, pode sofrer, o nosso cérebro e o nosso entendimento da realidade também, ao utilizar muito tempo as redes sociais e as plataformas digitais como um todo. Não é certo. Eu diria que é meio cedo para a gente ter uma previsão concreta desse tipo de coisa, mas a gente tem dados promissores, né? Então, na ciência, a gente trabalha com as melhores informações que a gente tem e eu estava, inclusive, pesquisando sobre isso hoje de manhã, para me preparar bem para isso, que era, parece que com estudos de adolescentes que estão com um diagnóstico fechado de dependência de uso de internet, parece que há de fato uma priorização diferente no cérebro na hora de se desenvolver. E
Aí seria difícil de dizer os cantos específicos do cérebro, mas parece que são os relacionados com autocontrole, tomada de decisões no longo prazo e também regulação emocional. Então parece que existe uma diminuição da massa branca esperada nessas regiões. O que isso significa? Que esse efeito de priorizar o que é mais imediato, o que as nossas emoções nos mandam fazer, e essa dificuldade de controlar os nossos impulsos de só dar mais uma scrollada, acaba se refletindo neurologicamente na gente ao longo do tempo. Fica difícil de extrapolar para seres humanos com um cérebro já mais desenvolvido, né? Que a gente sabe que a gente continua se desenvolvendo até uns 21 anos e mais algumas outras coisas além dessa idade. Mas adolescentes especificamente ainda não terminaram de desenvolver plenamente o cérebro. Então é difícil de extrapolar isso para adultos que, de repente, a partir dos 30 anos passaram a consumir tanto a ponto de chegar nessa dependência. Mas indica-se que parece que certamente vai ter um efeito no nosso cérebro esse uso a longo prazo. O que mais que a gente pode ver a partir disso? A gente sabe que isso pode ser um fator de risco para outros tipos de transtornos psicológicos, então é muito mais fácil desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada quando de fato eu fico ansioso por deixar de usar o celular. A gente fica com esses sintomas de abstinência no seu uso e a gente pode acabar atribuindo erroneamente a causa dessa ansiedade de falta de uso do celular para outros elementos. E de repente eu começo a pensar que eu estou tendo um ataque de pânico, e aí o medo de ter um ataque de pânico contribui para que eu desenvolva uma síndrome do pânico dessa forma, ou quem sabe essa ansiedade que eu tenho de não ter nenhum conteúdo para consumir enquanto eu vou na academia me faz pensar que na verdade eu estou ansioso com a atividade física em si. Então isso pode fazer com que o ser humano, que tende a procurar por uma causa imediata para as coisas, atribua na verdade ao mundo o problema dessa abstinência. E aí dessa forma a gente acaba tendo um fator de risco extra para outros tipos de transtornos que a gente pode desenvolver. A nível de fisiologia mesmo, eu diria que isso se traduz bem como a nossa mente e o nosso corpo são realmente sinônimos não, são sistemas bem conectados, então certamente quando a gente afeta um, a gente vê um impacto no outro. Mas por enquanto, olhando pelo lado bom, nada indica que seja um efeito permanente. Parece que se a gente consegue se abster do uso do celular por tempo suficiente, o nosso corpo ele se regula de volta para a forma normal. Uma tática um tanto extrema, mas que dá para fazer, e não é impossível aí acampar em algum lugar sem sinal de celular por alguns dias. E a gente vê como a gente já começa a perder um pouco desses vícios de verificar se não tem uma notificação nova ou de procurar imediatamente por alguma coisa. E somado a isso, existe coisas no longo prazo que a gente pode fazer para desenvolver a nossa capacidade de resistir a impulsos. E um exemplo bem famoso hoje em dia é a prática de meditação, que basicamente faz o oposto. Ela desenvolve mais as regiões do nosso cérebro responsáveis por autocontrole e tomada de decisões. E Daniel, dá para dizer que essa pessoa viciada nas plataformas digitais, ela pode vir a acreditar que o mundo virtual é mais benéfico, é melhor para ela do que o mundo real de relações mais humanas? Eu diria que é uma necessidade humana básica, conexão emocional. No entanto, eu também diria que inteligência emocional é algo que não é dado. A gente não cria ela do nada. É algo que a gente precisa buscar e desenvolver. Então, portanto, também é possível que a gente não se dê conta de que é essa conexão humana que a gente está faltando. E certamente existe um nicho de pensamento a respeito de tudo. A gente acabou de mencionar sobre como existe todo tipo de pensamento na internet. Existem movimentos transhumanistas defendendo que o nosso futuro é, sei lá, criar uma realidade virtual onde a gente possa existir infinitamente. A questão é, eu, no momento, não tenho nenhuma evidência de que esse tipo de pensamento vai se propagar para uma parcela significativa da população ou vai chegar a algum nível que possa ser prejudicial à nossa saúde. No entanto, a gente tem alguns riscos um pouco mais rotineiros hoje em dia já, que é todo esse tipo de atividade tecnológica, a gente reconhece que faz mal, a gente sabe que a gente não se sente melhor depois de consumir por tanto tempo,
só que ela parece nos treinar para não perceber as alternativas. A gente, no calor do momento, quando a gente sabe como seria mais produtivo fazer atividade física, ou procurar amigos, ou sair, ainda assim, embora a gente saiba disso racionalmente, emocionalmente a gente não vê uma alternativa viável que não consumir mais conteúdo. E esse é talvez o perigo realmente. A gente sabe que faz mal, mas a gente ainda assim não tem as ferramentas para se desprender no nível que a gente gostaria. E, Tayane, pesquisas feitas em todos os cantos do mundo, ao redor do planeta, indicam que as pessoas passam, em média, cerca de 3 a 4 horas por dia mergulhada nas redes sociais, nas plataformas digitais. É possível identificar como fazer uma desintoxicação, assim como o Daniel já citou o exemplo do acampamento, é possível se desintoxicar desse processo todo? Não só é possível, como é necessário, né? Em alguns casos, 3 horas é um número considerável, mas nós encontramos, por exemplo, nos nossos monitoramentos, usuários que muitas vezes até identificamos como usuários não autênticos, e algumas vezes assustadoramente são usuários autênticos, que chegam a publicar 1000 mensagens um único dia, por exemplo, numa rede social, né? É uma coisa assim, é um uso frenético, completamente assustador. E são pessoas que vivem para fazer aquilo, para publicar, para ficar respondendo, para ficar mandando mensagem. Claro, é um número menor de pessoas que entra num grau tão intenso assim de uso, né, das redes, mas acontece, é assustador, e é muito importante que se tente desintoxicar. Atualmente, é bem comum nos smartphones eles darem relatórios semanais de médias de uso, de uso de tela, e daí separa ali por aplicativos de rede social. Claro que ali não está todo o nosso uso, porque nós usamos notebooks também, mas só do celular já dá uma boa ideia do quanto nós estamos dependentes, de quanto tempo nós estamos gastando nessas plataformas de rede social, né? Então, é muito importante, eu considero, acompanhar esses relatórios que os telefones, a maioria dos smartphones fornece, já gera automaticamente nas configurações. Além disso, alguns smartphones oferecem a opção de tu limitar o teu tempo de uso. Então, tu mesmo pode estabelecer metas para ti. Por exemplo, eu não quero usar o Twitter mais de 30 minutos por dia, eu não quero usar o Instagram por mais de 1 hora por dia. E tu consegue colocar limitação. Aí, quando tu chega nesse tempo, o celular bloqueia a tela e ele diz, tu já atingiu o teu limite estabelecido para uso diário dessa rede social, dessa plataforma, né? Tu pode te dar mais alguns minutos ali na hora, então, mas tu tem um alerta, tu está sendo avisado, olha, tu já passou mais de 1 hora hoje, ou mais de 2 horas hoje, mexendo no Twitter, ou utilizando o Instagram, utilizando o Facebook. São medidas que parecem simples e parecem bobas, mas são pequenos alertas, é aqueles avisos, olha, tu tá desperdiçando tanto tempo com isso. Apenas configurar essas coisas nos nossos telefones muitas vezes já ajudam, porque embora não necessariamente nos faça consumir menos, nos desperta para o fato do tempo que nós estamos investindo naquele uso, naquele consumo da plataforma, né? Para muitas pessoas funcionam, porque as pessoas elas usam também muito em função da ansiedade, de ficar scrollando, de ficar atualizando a tela, e ficam muito tempo, não percebem quanto tempo elas passam, né, na frente da tela, na frente das plataformas, diante de linhas do tempo, que só ficam atualizando com informações que que muitas vezes não são relevantes, na verdade, né? E as pessoas se assustam muitas vezes quando ativam esse tipo de mecanismo. E além disso, tentar reencontrar assim prazer porque em outras coisas, porque assim, essa questão da ansiedade ela tem um outro fator muito relevante, que já tem pesquisas que indicam, por exemplo, que essas novas gerações, que já são gerações diferentes de nós, né, que já nasceram diante de telas, elas se alfabetizam, elas têm toda a percepção de mundo delas desenvolvida em convívio, em contato com telas por bastante tempo, normalmente, né? Então, esses mecanismos, eles são extremamente relevantes para que se reflita sobre esse consumo. Essas gerações novas, elas já estão, segundo algumas pesquisas, tendo o QI, que não é um grande marcador, mas enfim, tendo o QI mais baixo do que seus pais, ou seja, as gerações elas estavam evoluindo, né, a questão do nosso cérebro e tudo mais, a gente estava numa tendência de evolução, de escala de evolução. Essas gerações atuais, essa nova geração, que tem muito mais exposição à tela, elas já estão reduzindo
estatisticamente em média, não é, né, objetivamente todas as pessoas, mas em média, já estão reduzindo o QI dessas crianças da nova geração. Tem muitos fatores, é óbvio, tem muitas pesquisas em torno disso, por quê, quais são as motivações, mas algo que já se observa em sala de aula, por exemplo, crianças com exposição extrema a telas, elas têm muito mais dificuldade de ler. Por quê? Embora nós sejamos expostos a texto o tempo inteiro nas redes sociais, não em todas, mas na maioria delas há bastante texto, são textos curtos, são textos efêmeros, são textos de leitura rápida, com outros elementos, normalmente multiformato, né, multiplataforma, nós temos texto, vídeo, áudio, tudo, fotografia, tudo no mesmo contexto, então não temos só o texto. E esses jovens em sala de aula hoje, eles já têm dificuldade de pegar um texto em papel, por exemplo, sem grandes alegorias, e ler. Isso é um problema, né? Então, tentar ler, novamente, reservar tempo para outras atividades no seu dia a dia, não apenas fazer pontualmente alguns retiros, embora seja excelente. Eu viajei uma vez sem celular e foi uma coisa maravilhosa, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Mas tentar no dia a dia, introduzir pequenas atividades e pequenos momentos longe das telas, especialmente para as crianças, especialmente em desenvolvimento, porque marca muito, porque influencia o consumo excessivo de videogames também, né? Porque a criança, ela molda muito o cérebro dela, a reação, e a reação, por exemplo, do videogame, ela é diferente, são reações imediatas a estímulos determinados. E, por exemplo, no colégio, as crianças elas precisam aprender a pensar para o estudo de modo geral, né, para estudar de modo geral, a reagir de maneira diferente ao videogame. E muitas crianças reproduzem, nós observamos já em sala de aula, reproduzem o formato de reação de videogame, que é imediatista, dificuldade de gravar informações no longo prazo, sempre reativo, nunca antecipando, sempre reagindo a estímulos, e isso tem muita marcação do perfil e do modo de pensar e de reagir a ambientes digitais e a ambientes de jogos, por exemplo. Então, é muito importante tentar equilibrar, não é banir, não é cortar, né, telas das crianças e nem de adultos, mas tentar equilibrar, para tentar desenvolver e manter o desenvolvimento cognitivo em diferentes aspectos, em diferentes habilidades, né? A gente tem que manter a nossa habilidade de passar, por exemplo, 2, 3 horas lendo um livro. É muito difícil para uma criança que só consome tela ficar 1 hora diante de um livro, por exemplo. Então, tentar equilibrar um pouco mais essas coisas para que não chegue um momento em que seja necessário tu romper completamente porque tu te limitou e tu está completamente dependente. Então é importante, além de se sentir necessidade, fazer mesmo desintoxicação, tentar passar um final de semana com o celular desligado, até em casa, não precisa viajar. Mesmo em casa, nós vamos ter outras telas, vamos ter televisão, muitas vezes computador, para alguma coisa específica, mas tentar desconectar, por exemplo, do celular um final de semana. Ou no feriado, pegar um dia e desconecta, avisa, não vou estar no celular amanhã, avisa familiares, se for o caso, né, alguém que possa entrar em contato com algo importante. Se for algo muito importante, tu me liga, eu não vou olhar aplicativo, eu não vou olhar rede social, e eu vou ficar um dia. E fazer esses pequenos momentos, assim, até para evitar essa dependência, né? Até para criar uma rotina mais saudável e um pouco mais e evitar que daqui a pouco se tenha um problema que muitas vezes não se consegue mais resolver em casa, vai ter que resolver no consultório, porque essa dependência, a gente ainda não tem noção, por exemplo, de como vai ser o desempenho de crianças dependentes desde muito cedo de tela, né? Porque são jovens agora, nós não temos ainda conhecimento na vida adulta e mais adiante de como vai ser até no mercado de trabalho. Então é muito novo. Temos pouco conhecimento já consolidado ainda sobre esses efeitos no longo prazo e no longuíssimo prazo. Então, sempre o recomendado, eu acho que não é diferente em relação ao consumo de telas e ao consumo de plataformas e de rede social e de aplicativos de mensagem também, é buscar o equilíbrio, é tentar diversificar um pouco mais o consumo para evitar os excessos e daí evitar cair em vícios. Perfeito, muito bem colocado pela Tayane Volcan. Agora, Daniel, como uma última e breve manifestação sua, é possível acreditar na reversão desse quadro de imersão das redes sociais e de uso exagerado das plataformas digitais a curto prazo? E como fazer isso? Perfeito. Então, resumidamente, eu diria que a nível individual, eu
já testemunhei e constantemente testemunho na minha prática esse tipo de distanciamento. Se vai virar um movimento cultural da gente conseguir em massa a população se distanciar, ainda está por ser visto, mas individualmente a gente tem várias ferramentas para conseguir depender menos do celular. Acho que não dá tempo de oferecer todas as técnicas que a gente poderia utilizar para isso, mas como nota de fechamento, um experimento relativamente famoso na psicologia que é promissor é a ideia de um parque de ratos. O que eu quero dizer com isso? Era um no qual eles estavam testando o quão forte é a dependência química em um animal, no caso o rato. E onde antes eles estabeleciam uma dependência química, eles ofereciam, se não me engano, morfina para esses animais, até eles dependerem quimicamente dela, que nem a gente entende que neurologicamente também funciona como ser humano. Eles conseguiram fazer com que os ratos em si, na população, naturalmente dependessem menos dessa substância, foi justamente enriquecendo o ambiente com outros tipos de reforçadores, então outras atividades positivas. Então, certamente não é fácil, porque não vem de graça esse tipo de coisa, mas quanto mais outros pilares a gente tem para sustentar uma vida com bem-estar, mais alternativas a gente tem a essa opção viciante que é o uso excessivo da tecnologia. Então, não é fácil, mas a gente certamente pode buscar entrar em contato com o que faz com que a vida valha a pena viver. Perfeito, e com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Eu agradeço aos nossos especiais convidados, a jornalista e professora da Universidade Federal de Pelotas, Tayane Volkan, que também é coordenadora do Midiars, Laboratório de Pesquisas e Análises das Redes Sociais, e também ao Daniel Dalcorso, psicólogo e psicoterapeuta, que também é professor de terapias comportamentais. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.